Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do versículo 1 em diante, diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a hora nona. E era trazido um varão, um homem, que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que ia entrando no templo, pediu-lhe que desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse-lhe Pedro: não possuo, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. A Bíblia diz, irmão, que todos os dias, o texto diz que todos os dias, algumas pessoas, não sei quantas, nem quem, se amigo, se família, não sei, mas que algumas pessoas todos os dias levavam aquele homem paralítico e o colocavam ali ao pé da porta, ao lado da porta, num lugar para que aquele homem, assentado à porta do templo, para que quando as pessoas fossem entrando no templo, ele pudesse pedir a elas uma esmola. Queridos, muitas vezes nós podemos olhar esse texto em duas vertentes. E esse texto, muitas vezes, irmãos, nós usamos numa vertente que é uma vertente errada. E eu mesmo já usei para exortar pessoas, para corrigir pessoas. A mensagem foi importante, mas o sentido teológico do texto não estava correto. Por quê? Porque nós julgamos aquele pobre paralítico, irmã Ângela, e dizendo que ele, irmão, poderia estar dentro do templo, ao invés de estar à porta. Aquele homem, alguém diz, aquele homem se preocupava tanto com o dinheiro, que ele poderia, ao invés de estar na porta do templo, estar lá dentro, sentado num banco, cultuando a Deus e adorando o Senhor. Mas eu quero lhe dizer uma coisa aqui essa noite, meu irmão. Muito pelo contrário, Deus vai mostrar para nós aqui essa noite que esse homem tinha um amor tão grande por Deus, muito maior do que eu ou você temos por Deus. Aquele homem tinha um desejo de entrar naquele templo, uma vontade de cultuar a Deus naquele templo, muito maior do que eu e do que vocês. Pastor, e por que ele não fazia isso? Por que ele não entrava no templo? Porque na lei de Moisés, havia uma cláusula na lei de Moisés, que era proibido pessoas com deficiência física adentrarem as portas do sagrado e santo templo. O templo era tão santo, era tão sagrado, que pessoas defeituosas, doentes, pessoas com defeitos físicos não poderiam entrar dentro do templo. Havia essa cláusula na lei de Moisés. E então, meu irmão, o que é que eu vejo aqui nesse texto? O que é que o Espírito Santo nos mostra? Aquele homem podia pedir a seus amigos: por favor, me levem para o mercado de Israel, que é o lugar mais movimentado, para que eu possa pedir esmola e pegar muito dinheiro. Por favor, me levem para aquela rua, aquelas ruas onde passam os mercadores, grandes empreendedores, homens que vêm de outras cidades e outros países para Israel, para negociar, para vender, para obter lucros. Me coloquem lá naquele caminho, naquela estrada, ou na entrada da porta da cidade, ou então ali próximo ao mercado, ou na porta de algum grande comércio, para que quando entre alguém bem sucedido, para que quando entre alguém de classe média, me ponham na porta de uma loja, de um comércio de classe média, porque só vai entrar gente que tem condição, e ali eu poderei arrecadar muito dinheiro. Ao invés de arrecadar migalha de pessoas que entram no templo, eu poderia arrecadar muito dinheiro de pessoas de classe média que vão entrar nas lojas para comprar. Aquele homem podia fazer isso, aquele homem podia pedir para colocar ele em qualquer lugar, mas aquele homem sabia que não podia entrar no templo
templo, meu irmão. Mas aquele homem sabia que não podia entrar no templo. Ele poderia estar em qualquer lugar de Israel, pedindo esmola, pedindo dinheiro. Mas o desejo dele era tão grande, irmão, de estar perto de Deus. Era tão grande de estar perto da casa do Senhor, que eu acredito que aquele homem dizia: me levem para a porta do templo. Os amigos dele talvez diziam: mas lá as pessoas vão lhe dar pouco dinheiro, mas lá você não vai arrecadar quase nada. Mas imagina aquele homem dizendo: para mim não importa, eu ganhando o pão de cada dia é o suficiente. Já que eu não posso entrar no templo, eu quero pelo menos ficar na porta dele, para de lá ouvir a adoração e poder adorar o Senhor lá de fora. Aleluia. Foi isso, irmão, que Deus me mostrou aqui nesse texto, irmão. Aquele homem não podia, a alma daquele homem ardia de desejo por Deus. O coração daquele homem queimava de desejo por Deus. Pastor, e por que é que você está falando isso? Porque, meu irmão, preste bem atenção. Quando ele, no verso 6, quando ele pediu dinheiro a Pedro e João, no verso de número 4, aliás, no verso 3, pediu esmola. No verso de número 6, o apóstolo disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus se levanta. A Bíblia diz no verso 8, que quando ele se pôs em pé, a primeira coisa que ele fez foi andar, e depois entrar no templo, saltando e louvando a Deus, meu irmão. A primeira coisa que ele fez quando ele recebeu a cura, ele podia ter voltado para casa, amém? Oh pessoal, obrigado, eu vou em casa avisar papai e mamãe que eu fiquei curado. Ele era aleijado desde criança, ele era aleijado desde o ventre, nasceu coxo. Ele podia ter dito: pessoal, obrigado aí, glória a Deus, aleluia, eu vou lá para os meus vizinhos para falar para eles do milagre. Mas não, irmão, aquele homem entrou no templo. Você entende isso, irmão? Aquele homem entrou na casa de Deus, no templo sagrado, irmão, para adorar a Deus, fazer o que ele desejava desde a sua infância. Agora aquele homem, a alegria era tão grande de estar no templo, que ele pulava, saltava, e a Bíblia diz que ele glorificava e louvava ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ao Deus eterno e todo-poderoso. Aleluia. O que é que nós aprendemos aqui essa noite, irmão? Que aquele homem tinha a sua parte externa, a sua carne deficiente, mas tinha um coração, uma alma acesa de desejo, de fome, de sede para adorar o Senhor. E isso, irmão, nós podemos olhar que é a situação de muitos de nós. É a tua situação talvez aqui essa noite. É a situação daquele que está ouvindo em casa através da rádio. É a situação daquele que está ouvindo em casa através de um CD. Talvez seja a sua situação essa noite aqui, meu irmão. Você que está sentado olhando para mim. Como assim, pastor? A tua alma tem desejo de orar, a tua alma sente desejo de se prostrar diante de Deus, mas o teu corpo pecaminoso, doente pelo pecado, deficiente, o teu corpo coxo, inclinado para as coisas da carne, inclinado para as coisas do mundo, tem te impedido de estar constantemente na presença de Deus. É assim, irmão, que nós estamos entendendo esse texto essa noite. Repito, irmão, não é uma doutrina. Eu estou usando o texto como um exemplo que o Espírito Santo me deu para expressar a deficiência de muitos de nós por não estar tendo contato com Deus. Esses dias uma irmã falou para mim: pastor, eu sinto desejo de orar, a minha alma queima de desejo de orar, mas bate uma preguiça, bate um desânimo, a minha carne esmurece. Uma irmã agora há pouco falou para mim: pastor, eu tenho fome de ler a Bíblia, eu tenho sede de estudar a palavra, mas quando eu pego na Bíblia bate um sono, bate um cansaço, quando eu me pego dormindo de repente. Isso é nossa carne, irmão.
A nossa carne, deficiência, coxa, que está nos impedindo de louvar a Deus, está nos impedindo de entrar na presença do Senhor, está nos impedindo de entrar na presença de Deus. Esse desejo da carne que você tem, de estar direto navegando nessa internet, de estar direto brincando, passeando, fofocando, sim, aqui e acolá, isso tem te impedido de entrar na presença de Deus. Isso é uma doença, você está coxo, meu irmão. Mas assim como os apóstolos de Cristo, em nome de Jesus, libertaram aquele homem naquela noite, eu creio que essa noite, essa palavra de Deus irá libertar a nossa vida desse alejo, dessa doença, dessa deficiência que nos impede de adorar o Senhor. Eu creio. Quantas vezes, não precisa dizer para mim, quantas vezes você escuta lá dentro no teu coração, vai orar, e a tua carne não deixa. Quantas vezes você sente lá dentro do teu coração, vai ler a Bíblia, e a tua carne te impede, a tua carne te leva para a televisão. Quantas vezes você ouve a voz de Deus falando baixinho, lá no íntimo do teu coração, vai evangelizar, vai fazer minha obra, vai pregar o evangelho, vai em busca de vidas, e a tua carne te leva para outro lugar, tua carne te prende a outro lugar. Aquele homem estava preso, limitado ao seu corpo doente. Aquele homem não estava ali, irmão, para poder ajuntar muito dinheiro. Se aquele homem quisesse juntar muito dinheiro, ele tinha para o mercado de Jerusalém, que é uma cidade turística, é uma cidade de um grande movimento comercial. Ele tinha ido para a feira, tinha ido para a porta dos comércios, para a porta das lojas. Aquele homem não estava preocupado com isso, mas muitos estão fazendo o contrário. Aquele homem, não, se eu ganhar um pouquinho de moeda na porta do templo, dando para me comer hoje, está bom. O importante é que eu esteja lá, pertinho de Deus. Muitas vezes, irmão, nossa ganância pela prata, pelo ouro, pelo vil metal, pelas coisas dessa vida, tem nos levado para longe de Deus. Quantos outros paralíticos não estavam lá na feira de Jerusalém, arrecadando muito dinheiro, arrecadando muitas moedas? Quantos outros paralíticos, irmão, não estavam lá nas ruas, nos becos de Jerusalém, esperando um grande empresário passar para lhe dar uma grande soma de dinheiro, grandes quantias de dinheiro? Mas aquele paralítico, o pedido dele era levar para a porta do templo, porque aquele homem tinha sede de Deus, assim como nós temos sede de Deus. Mas eu quero lhe dizer, meu irmão, que assim como aquele homem foi liberto pela palavra do Senhor, que você possa ser liberto pela palavra do Senhor esta noite, dessa sua deficiência que te impede de adorar o Senhor, te impede de buscar o Senhor, te impede de orar. E assim como aquele homem, irmão, entrou no templo, não desanimado, mais um culto. Vixe, hoje é quarta, tem mais um culto. Não, aquele homem entrou no templo, saltando, com alegria. O que é que você tem que fazer a partir de hoje? Chega quarta-feira, oh glória, hoje tem culto, aleluia. Sexta-feira, poxa vida, tomara que passe logo quinta-feira, logo, tomara que chegue logo sexta-feira. Eu quero ir cultuar o Senhor novamente. A maior alegria sua, meu irmão, a partir de hoje deve ser qual momento, pastor? Não o momento da televisão, da internet, dos amigos, dos colegas, nada. Deve ser o quê? O momento que você vai poder dobrar o joelho e entrar na presença de Deus em oração. Assim como aquele homem. Me lembrei aqui, irmão, dos 10 leprosos. Os 10 leprosos, vocês lembram dos 10 leprosos? Onde é que está? Alguém lembra aí? Não. Os 10 leprosos, todo mundo sabe, né, irmão? Quem não sabe, pelo amor de Deus, é porque nunca, né? Passagem mais conhecida da Bíblia. Os 10 leprosos, Jesus ia passando, tinha 10 homens com lepra. Aí os 10 pediram: Jesus, tem misericórdia de nós. Jesus disse: o que é que vocês querem? Aí eles disseram: nós queremos ficar limpos dessa lepra. Ele disse: pode ir.
podem ir se mostrar ao sacerdote que vocês já estão curados. Aí eles foram, pegaram o caminho, foram. No meio do caminho, quando eles estavam indo ao encontro dos sacerdotes, porque a lei da lepra era o seguinte: quando a pessoa tivesse boa da lepra, que ele ficava excluído da sociedade, para poder ele voltar para casa e o convívio da sociedade, ele tinha que se apresentar ao sacerdote, e o sacerdote fazia lá um teste nele, para ver se ele realmente estava curado, e depois ele oferecia alguns sacrifícios, um cordeiro, uma pombinha, alguns sacrifícios ele oferecia segundo a lei. Por isso Jesus mandou ele ir, vão se mostrar ao sacerdote. A Bíblia diz que quando eles foram, os 10 leprosos foram caminhando para mostrar para o sacerdote, no meio do caminho perceberam que estava curado. 9 continuaram, não, Jesus mandou ir mostrar ao sacerdote. O outro disse, mas eu não, eu vou voltar e vou agradecer a ele, eu vou voltar e vou reconhecer que foi ele. Os outros podem ter dito, não está escrito isso, os outros podiam ter dito, mas rapaz, depois nós vamos. Ele disse, não, eu vou agora, eu vou agora. E aquele homem voltou. E quando de repente, rapidinho, um homem chega, se ajoelha aos pés de Jesus, e Jesus diz, o que é que foi? E ele diz, Senhor, eu fiquei curado da lepra. E Jesus pergunta, mas não era 10? Cadê os 9? Não teve ninguém que tivesse coragem de vir dar glória a Deus, a não ser esse homem. Deus espera ver em nós, irmão. A gente quebra, muitas vezes a gente, por amor a Deus, a gente quebra a regra, a gente ultrapassa os horários, a gente chega atrasado em determinado lugar, ou cedo em determinados ambientes que seja para cultuar a Deus, ou tarde em determinados lugares. Por quê? Porque estávamos ocupados fazendo o quê? Adorando e agradecendo a Deus pelo que Ele tem feito em nossa vida. Eu vejo, irmão, nós vemos aqui, olhando agora para os 10 leprosos, que de muitas pessoas, que Deus concede graça, que Deus concede alguma dádiva, alguma provisão, alguma bênção, das muitas pessoas que em Deus faz alguma coisa, poucas delas se voltam para Deus para agradecer, para serem gratos. Poucas delas. E quem somos nós nesse contexto? Será que nós somos do tipo de coxo, de aleijado, que prefere estar distante do templo? Quando eu me refiro ao templo, irmão, é porque o templo de Jerusalém era considerado realmente como um lugar santo, onde Deus habitava. Deus colocou ali o nome dele. Só que aquele templo foi destruído, nós sabemos disso. 70 anos depois da morte de Jesus, o templo foi destruído pelo general Tito, um general romano, que vieram para invadir Jerusalém e destruir o templo. E aí, por que Deus permitiu ele destruir o templo? Por que ele destruiu o templo? Por quê? Porque o templo agora, quem é? Não é mais isso aqui. O templo agora somos nós. Porque desde o dia que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e ressuscitou, o templo de pedra perdeu o valor diante de Deus. Isso aqui, meu filho, não tem valor algum diante de Deus. Você é o templo do Espírito Santo. Você é a habitação de Deus aqui na terra. Deus habita na terra. Habita onde, pastor? Na vida daqueles que temem a Ele, daqueles que amam a Ele e guardam a sua palavra, na sua vida, através do Espírito Santo. Deus está aqui, Deus habita no céu sentado no trono, e Deus também está aqui através do Espírito Santo, na minha e na sua vida, habitando em nosso coração. Agora imagina aí, os outros que estavam preocupados só com dinheiro, os outros coxos de Jerusalém. Lá com certeza tinha um monte de aleijado, não tinha só esse. Os outros aleijados de Jerusalém, que só pensavam em dinheiro, 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 continuaram doentes, continuaram aleijados, deficientes e distantes de Deus. Mas aquele que não se preocupou com riqueza, com dinheiro, em ganhar muito, aquele foi para o lugar certo, porque ele foi para perto do lugar onde ele poderia se encontrar com Deus. Só que, repito, isso não se restringe mais a esse templo de pedra.
Você deve fazer o que aquele mendigo fazia. Sim, meu irmão, saia daqui hoje como um mendigo, vá para a porta da casa de Deus pedir esmola para Ele, ou seja, para um lugar de oração reservado na sua casa, prostrar-se no chão, reconhecer que é um pecador e pedir a esmola do perdão a Deus, pedir a esmola da misericórdia de Deus, porque a salvação de Deus para a nossa vida, meu irmão, é pela graça, não é pelo nosso merecimento. Então faça um lugarzinho, como esse homem tinha aquele cantinho dele lá, todo dia o pessoal ia levar ele, não era? A Bíblia diz aqui, ó, o qual todos os dias punham na porta, o versículo 2, era trazido um varão desde o ventre de sua mãe, era coxo, o qual todos os dias punha a porta. Então faz o seguinte, irmão, todos os dias vá à porta de Deus, vá ao lugar onde você sabe que pode estar mais próximo de Deus. E aonde é, pastor? A oração e a leitura bíblica diária. Esses dois meios é o que pode aproximar mais o homem de Deus. Não pode jamais haver um avivamento como houve na vida desse homem. Esse homem agora saiu daquela situação, irmão, de tristeza, de angústia, de pesar, de sofrimento, de desejo de servir a Deus. Não, aquele homem agora teve um despertamento, um avivamento na vida dele, mas porque ele estava no lugar certo ali, pertinho do Senhor, tentando buscar a Deus. Jamais poderá haver um avivamento na sua vida se você não buscá-lo na palavra de Deus. Jamais poderá haver um avivamento na sua vida se você não buscar Ele em oração, meu irmão. Não pode haver. A grande falou aqui da visão que o irmão Jardel teve. A igreja já contou, mas sempre está vindo pessoas que não ouviram ainda. Ele disse que ia trabalhar todo dia, ele vai trabalhar na bicicletinha dele. Aí bota aquele fone de ouvido e vai orando. Sai cedo, ele vai orando. E ele disse que nesse dia ele estava nem esperando, estava indo mais um dia normal. E ele disse que de repente, meu irmão, naquela pedalada que ele ia, de repente ele disse que sentiu o espírito dele sendo tirado. E de repente ele se viu no lugar alto, tipo de uma montanha, como se tivesse neve, era um lugar branco. E ele olhava para a igreja, e lá ele via a igreja lotada, cheia de gente. A igreja, eu digo o templo, né? Porque é errado chamar esse prédio de igreja, é errado, a igreja somos nós. Ele via esse prédio, o prédio lotado de gente, de joelho dobrado, orando. E quando de repente, ele observando aquela cena, o povo se levantava. E quando o povo se levantava, um grande estrondo. E de repente, poucas pessoas desapareciam. Ele disse que era muito pouco. De um templo lotado, bem pouquinha gente desaparecia. E ele ficava olhando, ele disse que os irmãos olhavam para o outro, querendo saber o que estava acontecendo e percebendo que tinha sido o arrebatamento. E ele olhava aquilo ali e de repente uma voz falava com ele. E a voz dizia: eu sei que você está com dúvida, mas essas pessoas que ficaram são porque não têm o espírito de oração, não andam no espírito de oração. E a voz dizia: não basta apenas dobrar o joelho para orar, é preciso ter o espírito de oração. É preciso que nós, aí eu digo agora aqui baseado nessa palavra, é preciso que nós, irmãos, façamos como este homem leproso, estejamos ali aos pés do Senhor todo dia, buscando, pedindo, gemendo, clamando, porque uma hora dessa, quando o Senhor Jesus resolver agir na sua vida, Ele vai operar, e aí você, ao invés de fazer como muitos, de ir embora, não, você vai se aproximar mais de Deus, porque esse era o seu desejo, era se achegar mais a Deus. E foi o que aconteceu com a vida daquele homem. Ele estava naquele lugar. E outra coisa que me chama a atenção, irmão, nesse texto, é o que está no verso 1. Vamos aprender várias coisas, eu falei para os irmãos. No verso 1 diz: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, à hora 9, 3 da tarde. O que é isso? Pedro e João juntos subindo ao templo, para quê? Para orar. Porque o texto diz que era a hora da oração. O que significa isso? A igreja tinha hora para orar.
Aquelas pessoas tinham hora estabelecida, um horário certo para se reunir em oração. Eu quero lhe dizer uma coisa, meu irmão, que é muito importante o que Deus tem falado para nós, porque de fato nós estamos na reta final, nós estamos às vésperas do arrebatamento. Você vai ver daqui uns dias. Eu espero que todos nós vejamos lá de cima, não aqui de baixo. Mas você vai ver que realmente nós iremos passar pelo arrebatamento. Não sabemos o dia nem a hora, claro, mas nós iremos passar pelo arrebatamento. E eu me lembrei agora do apóstolo Paulo. Tinha essa esperança tão viva, 2 Timóteo capítulo 4. Aliás, 1 Tessalonicenses capítulo 4, quando Paulo diz: os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados. Paulo acreditava que o arrebatamento era a qualquer momento e acreditava que ia estar vivo, mas morreu na fé. Morreu na fé. Então, nós acreditamos que nós veremos e passaremos pelo arrebatamento. Então, uma das coisas que Deus, irmão, exige da igreja, para que a igreja seja arrebatada, para que a igreja esteja preparada para o arrebatamento, irmão, é oração, é vida de oração. O próprio apóstolo Paulo falou: orai sem cessar. Jesus nos ensina a oração em Lucas capítulo 11, em Lucas capítulo 15, em Lucas capítulo 18. Jesus fala de oração em Mateus capítulo 7. Jesus fala de oração. Jesus diz, irmão, no sermão profético, ele diz lá, ele diz em alguns textos do sermão profético: vigiai, porque não sabeis o tempo nem a hora em que o Senhor virá. E lá em Marcos, se eu não me engano, é Marcos ou é Lucas, no sermão profético, Jesus diz: vigiai e orai, porque não sabeis a hora em que o Senhor virá. Vigiai e orai. A importância da igreja está em oração, irmão, porque se a igreja não estiver em espírito de oração, nós não estaremos vigilantes para ser arrebatado. Não estaremos vigilantes para ser arrebatado. Esses homens tinham hora de Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a hora nona. Tinha hora para orar. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu aprendi isso aqui com John Piper, um pregador americano, um homem de oração. E ele disse o seguinte: algumas pessoas dizem: irmão, você ora? Ah, eu oro muito, eu oro. Como é que você ora? Não, eu oro quando dá certo. Eu paro no canto e oro e oro. Ele disse: não, claro que tem que fazer isso aí, mas você precisa ter tempo de qualidade com Deus em oração. Ou seja, marque um lugar e uma determinada hora todo dia e esteja lá. Não deixe nada lhe impedir de estar lá. Um lugar é o seu quarto, o lugar da tua casa melhor, o quarto, a sala, a cozinha, o quintal, o banheiro, não sei. Um lugar. E aquela determinada hora que você sabe que é a hora que você está disponível, que dá para você, pronto, e aquela hora. E não perca isso, meu filho, por nada, a não ser que realmente aconteça um grande imprevisto. Mas se não for, empurre com a barriga. Não, mais tarde eu faço. Não, depois eu resolvo. Não, e não leve telefone porque o povo hoje vai orar, está lá orando. Aí como é que faz? Cadê a Luísa? Aí como é que o WhatsApp faz? O cara está orando lá, o cara está de joelho orando. Aí o cara, opa, peraí. O cara levanta e vai olhar a mensagem de fulaninho, aí bota lá. Aí está orando de novo, depois o bicho assovia de novo. Opa, agora o que é que foi? Agora é o Facebook. Opa, peraí, deixa eu só responder aqui. Aí volta. Irmão, não leva o celular para orar. Se levar o celular para o lugar de oração, pelo amor de Deus, desliga esse negócio. Bota no silencioso, bota no modo avião. Não atenda ele. Não atenda. Sabe como é que eu faço? Quando eu não estou orando em casa, porque a maioria é em casa, eu vou sair para algum lugar. Pai, hoje eu vou orar lá no templo, eu vou orar em algum aqui. Quando eu trago o telefone, eu digo: minha filha, só ligue para mim em caso de emergência ou urgência, e só atendo sua ligação. Pronto. Porque aí a minha esposa, a minha casa, né? Que Deus o livre, acontece alguma coisa lá com meu filho, com ela, e eu tenho que socorrer. Eu digo: só atendo se for sua ligação, e só ligue se for realmente uma coisa urgente. Se não for, não ligue não. E ela já, pronto, já não liga, já sabe.
Então nós temos que tirar tempo de qualidade, irmão. Nós temos que ir para o lugar de oração. Nós temos que esquecer o mundo em nossa volta. Nós temos que esquecer o que está passando, o jogo que aconteceu, o jogo, quem ganhou, quem perdeu, a luta, quem vai lutar, quem vai ganhar, quem vai perder. Temos que esquecer, nós temos que inclusive que parar de assistir mais essas coisas, para que isso saia de dentro da nossa cabeça, para que a gente fique mais conectado com o céu, mais conectado com Deus. Nós precisamos ter hora para orar, hora para orar. Você precisa reservar um lugar e uma hora todo dia, irmão. Uma hora que eu digo, uma determinada hora. O bom é que seja pelo menos 2 horas com Deus a só. Se não der pelo menos 1 hora, está mais ou menos. Mas 2 horas já é o ideal, mais ou menos 2 horas. Então você tirar tempo. Pedro e João juntos, subiam juntos ao templo, a hora da oração, a hora nona, às 3 da tarde. Então aqueles homens iam orar. Isso mostra o que, irmão? Que aqueles homens tinham vida de oração, que aqueles homens eram perseverantes na oração, que eram insistentes na oração. A Pedro e João conviveram com Jesus. Pedro e João viram o quanto Jesus orava. Pedro e João viram as madrugadas que Jesus passava, claro, orando. Pedro e João viram muitas vezes Jesus ali, enquanto os discípulos sentados conversando, Jesus estava no lugarzinho afastado, orando. Pedro e João viram Jesus, a vida de oração que Jesus levaram. Tanto é que chegou um determinado momento, se eu não me engano, Mateus capítulo 6, eles chegaram e disseram: Senhor, nos ensina a orar. Aí Jesus foi e falou a oração do Pai Nosso. Senhor, nos ensina a orar. Porque imagino que aqueles homens via Jesus orando e via tanta comunhão, tanta intimidade, Jesus ali passando tanto tempo. Mas aqueles homens, mas o que é que ele tanto fala, o que é que ele tanto conversa com o Pai, o que é que parece ser tão glorioso, olha, a aparência dele parece ser tão tremendo. E chegaram: Jesus nos ensina a orar. Foram pedir para Jesus ensinar a orar. E nós precisamos realmente, irmão, aprender a dedicar tempo em oração. A única coisa que torna o crente, um homem e uma mulher vigilantes para esperar a vinda de Jesus, é oração. Não houver vida de oração, meu irmão, não tem como nós estar vigilantes. E a única coisa que nos ajuda a resistir a tanta tentação que tem por aí no mundo, tanta tentação que tem por aí no meio do mundo, é mulher nua para todo lado que você olha. Para onde você vai ter mulher seminua entrando. Isso para homem é tentação. Para homem isso é tentação. E não tem como resistir tentações assim, meu irmão, se não andar no espírito de oração. Se você não estiver ligado com Deus no espírito de oração, você vai estar toda hora pecando com os seus olhos, praticando a lascívia. Mas se andar no espírito de oração, meu irmão, você vai estar ali na presença de Deus. Você está esquecendo o mundo em tua volta. O mundo está se acabando, está se desmanchando tudo, e você está lá ligado com Deus. Mas é preciso, irmão, nós desenvolver uma vida de oração. Então, uma vida de oração, irmão, nos ajuda a nos santificar. O Senhor Jesus disse, o apóstolo Paulo disse, aliás: sigam a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém vai ver Deus se não tiver santidade. Se não houver santidade na vida dos irmãos, não poderá ver Deus. O apóstolo Paulo foi muito contundente com isso. E o que é santificação? O que é santidade? Santidade, irmão, a palavra santidade significa cortar e colocar à parte. Ou seja, é quando eu estou nesse mundo, mas vivo separado dele. Eu não me misturo com ele, eu não usufruo dele, eu não vivo no meio das brincadeiras dele, no meio das diversões dele. Eu vivo e ando na presença de Deus. Por quê? Porque eu estou me santificando, estou me separando para Deus, estou procurando viver uma vida entregue a Deus. Eu não imito o mundo, não imito a fala do mundo. As irmãs não imitam a roupa do mundo, não imitam a maquiagem do mundo, as joias do mundo, imitam, não. Por quê? Porque estão santificando, estão se separando, estão vivendo para Deus, separadas para Deus. Não estão preocupados se a sociedade vai achar bonita ou feia, chamar de bonita ou feia. Não, estão preocupadas em serem belas aos olhos do Senhor, em serem contempladas pelos olhos do Deus vivo. Estão preocupados com isso, santidade. Pastor, eu sou consumista compulsivo. Se eu vou numa loja para comprar R$10, eu acabo comprando 50. Pastor, se eu vou numa loja para comprar R$100, eu acabo trazendo R$1.000 de mercadoria. Eu sou consumista compulsivo. Por quê? O consumista compulsivo, porque ele é cobiçoso.
Ele é ganancioso, ele quer comprar tudo, ele quer ter tudo. Por isso ele é consumista compulsivo, muitas vezes até invejoso. Leva a esse consumismo compulsivo. Tudo que vê cobiça, não pode ver a cobiça, eu quero, bota uma corda na goela, e pendura num pé de pau, mas ele compra aquele negócio. Nem que ele morra de fome, mas ele compra. Então o que é que acontece? Uma vida de oração nos ajuda a vencer tudo isso. Você está entendendo isso, amém, irmão? Nos ajuda a vencer isso. Nos ajuda a vencer. Agora, sem vida de oração, filho, você vai ser cada vez mais carnal, cada vez mais consumista. As irmãs vão ser cada vez mais sensual, vão estar cada vez mais mostrando suas pernas, seu seio. Sim, os vão estar cada vez mais cobiçoso, invejoso, consumista, tudo. Cada vez mais viciada. Antes ela joga no jogo do Ceará e do Fortaleza, Campeonato Cearense. Aí agora já está em tudo que é cada vez mais vai piorando. Por quê? Porque falta oração, falta vida de oração. Tem tempo para tudo, mas não tem tempo para oração. E esses homens estavam ali, a hora da oração. Tem hora para tudo. Você tira a hora para tudo, hora para isso, hora para aquilo, hora para passear, hora para brincar, hora para curtir, hora para se divertir, hora para ir no shopping, hora para ir para a praia, tira a hora para navegar na internet, hora para se levar, sabe o horário das novelas, da televisão tudinho, sabe os dias de jogo que vai jogar, quarta é fulano, domingo é Beltrano, a escalação é esse, é aquele, sabe hora de tudo, mas não tem hora para orar. Então, meu irmão, se nós não nos despertarmos, que esse texto está ensinando para nós aqui várias exortações, irmão, e uma delas ele fala de homens que foram orar, falam de homens que foram orar. Se nós não despertar para isso, meu irmão, não vamos ter comunhão com Deus, porque a única coisa que pode dar comunhão, pode trazer comunhão de Deus para a vida do homem, é a oração. É a oração. Por exemplo, eu tinha amigos lá no interior, que a gente tinha uma comunhão muito grande. Uma comunhão muito grande, amigos, de muitos anos. Pronto, eu vim embora para cá, fazer a obra. A camarada ficou lá. E rarissimamente a gente se comunica. Hoje, quando a gente se vê, já é diferente. Não é mais aquela comunhão, não que ninguém esteja intrigado, mas não existe mais aquela comunhão, daquele convívio que a gente tinha todo, e se via todo dia. Se tomava café junto muitas vezes, né? Orava junto, jejuava junto, fazia visita junto, organizava cruzada, culto campal junto, toda hora junto, trabalhando junto, direto. E aí, hoje, muitos anos depois, devido à falta de contato, de relacionamento, o que é que aconteceu? A gente se vê, sente aquela alegria e tudo, mas não existe mais aquela intimidade, aquela comunhão, porque ela ficou cansada, foi quebrada com o tempo, pela falta de comunhão, de proximidade, diálogo. Então é isso, irmão, que acontece na nossa vida, quando nós paramos de orar. É isso que acontece. A comunhão vai esfriando, ela vai se perdendo. Tem pessoas, irmão, que não conseguem mais falar com Deus. Tem pessoas que não conseguem mais entrar na presença de Deus em oração, perder a comunhão. Tem pessoas que estão ouvindo essa palavra essa noite, hoje, que não sente mais a comunhão, não tem mais a comunhão, não tem mais a presença. Vai buscar a Deus é um Deus tão longe, tão distante. Mas você lembra quando Ele era um Deus bem pertinho? Quando você podia contemplar ali a glória dEle, a presença dEle. Mas Deus pode dar isso novamente para você, irmão. Deus pode restituir novamente essa comunhão, essa intimidade para a tua vida. Basta você buscar se aproximar dEle novamente através da oração. Basta você fazer isso. Aquele homem, quando Pedro e João iam subindo ao templo, aquele homem não sabia quem era Pedro e João. Ele não sabia. Não sabia que Pedro e João podiam não ter dinheiro, não podiam não ter prata nem ouro, mas tinha a palavra de Deus para ele. Mas aquele homem não sabia, não conhecia. E o que é que nós aprendemos com isso para nós, irmão?
que muita gente não sabe o que você tem para dar para eles. Muitas pessoas talvez que estejam necessitadas e achando que precisam apenas do material, porque realmente tem pessoas precisando do material, mas as pessoas precisam muito mais do que o material. As pessoas precisam de uma palavra da parte de Deus, que você tem essa palavra da parte de Deus para dar para ela. Aquele homem talvez ia todo dia, Pedro e João entrando ali no templo, todo dia, estava lá sentado. Pedro e João entrava, saía, entrava e saía, entrava e saía. E aquele homem não fazia ideia o que Pedro e João tinham para eles. Uma palavra de salvação, de vida eterna, de arrependimento, de uma promessa gloriosa no céu ao lado de Jesus Cristo e do nosso Deus e nosso Pai. E talvez a tua própria família, porque você, a Bíblia, aliás, o pessoal diz santo de casa não obra milagre, né? Santo de casa não obra milagre. Jesus disse que um profeta não tem honra em casa. Talvez o povo da tua própria família não faz ideia, ver você entrar e sair, entrar e sair. Talvez nunca pararam para ver você lendo. Você lê a Bíblia ali todo dia, nunca pararam para prestar atenção, nunca pararam a se preocupar em vir você e vir junto com você para um culto, porque acham que precisam de outras coisas, estão correndo atrás de outras coisas. Eles não fazem ideia o que é que você tem para ele, meu irmão. Mas eu quero lhe dizer, Pedro e João só falaram com aquele homem quando foi abordado. Não que isso tenha sido uma falha deles, meu irmão, porque aqueles homens pregavam o evangelho todo dia. Eles pregavam o evangelho todo dia para todo mundo ouvir, toda hora. Mas, deixa eu dizer para você, não vamos agir igual Pedro e João nesse texto aqui, nesse contexto não. Não vamos esperar falar de Jesus para alguém só quando alguém nos abordar, pedir alguma coisa. Não, vamos ao encontro delas, vamos nos aproximar delas, e vamos nos achegar para elas e levar para elas a palavra de Deus, amém? E em outros casos vamos fazer como eles, porque também nós não vamos estar todo canto nós for, toda hora, né? Falando, não tem como, não tem como. Aquela hora eles não estavam falando porque ele já pregava toda hora, aquela hora não, eles foram caladinhos porque ele estava vindo orar. Quando saía dali ele já ia pregar em algum lugar. Mas vai haver momento, irmão, que nós vamos ter que fazer igual Pedro e João. Quando formos abordados com alguém, me dá um pão, me dá uma bolacha, me dá uma moeda, me dá um café. Ô filho, eu estou passando por isso, por aquilo. Então quando nós formos abordados por alguém, então a gente faz igual eles. A gente diz, olha, eu não posso fazer isso por você, mas isso eu posso. Jesus Cristo morreu no Calvário para te dar vida eterna, para te dar salvação. O reino de Deus está vindo, e Jesus disse que só vai poder entrar nele aquele que se arrepender, e aquele que crê em Jesus vai ser livre, salvo da ira de Deus quando Deus vier para destruir esse mundo. Se arrependa e creia no Evangelho. Então quando formos abordados, irmão, vamos aproveitar as oportunidades. Eu vejo nesse momento aqui que Pedro e João aproveitaram uma oportunidade. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes nós somos abordados por pessoas e desperdiçamos essas oportunidades? Quantas vezes nós temos contato com pessoas e desprezamos essas oportunidades? Então vamos imitar eles nisso aqui. Nas oportunidades, não vamos deixar passar. A Bíblia diz que o aleijado olhou para eles e disse, me dá uma esmola. Pedro podia ter levado um dinheirinho para lá, talvez, se ele tivesse uma moedinha, toma. Ou então Pedro podia só ter dito, não, ô filho, fica para outro dia, tá bom? Hoje eu não tenho não, amanhã eu trago. E podia ter entrado. Mas Pedro logo ouviu ali, me dá uma moeda. Pedro logo ouviu, eu estou tendo uma oportunidade para pregar o evangelho para alguém. Vamos conjecturar, imaginar. A teologia permite a gente conjecturar, desde que a gente não distorça o texto para criar uma heresia. Mas vamos imaginar, de repente o paralítico pede, me dá uma esmola. De repente Pedro para e começa a pensar, por que esse homem está aqui? Por que ele não está lá no mercado de Jerusalém pedindo dinheiro? Por que ele não está lá na porta da entrada da cidade, onde passam os empresários? Por que esse homem veio logo aqui para a porta do templo? Sei não, mas eu acho que esse homem tem sede de Deus. Sei não, mas eu acho que esse homem tem sede de salvação. Quando você vê alguém clamando por aí, meu irmão, alguém gemendo, pode ter certeza
que aquela pessoa tem sede de Deus, está vazia de Deus e tem sede por salvação, tem sede por vida eterna. Até aqueles que estão calados, até aqueles que a gente acha que tem tudo na vida que o mundo pode dar, que o dinheiro pode dar, mas são pessoas cujas suas almas estão clamando, gritando, precisando também da presença de Deus. E nós temos que pregar tanto para este como para aqueles, porque às vezes eu fico preocupado com uma coisa, irmão Estênio. A Bíblia diz que nós não temos que fazer acepção de pessoas, e eu acho que às vezes eu já cheguei a falar com Deus em relação a isso. Acepção de pessoa é o quê? Chega um caba com anel de ouro no dedo. Ô, meu irmão, o Zezinho, levanta aí, Zezinho. Tu é um pé de chinelo, senta para colar, deixa o caba do anel de ouro sentar aqui. Senta bem aqui, Zezinho, no chão aqui. Isso fazer a acepção de pessoas. Mas eu acho que a gente às vezes faz acepção de pessoa, irmão, ao contrário. Eu acho que às vezes a gente acaba fazendo acepção de pessoa contra o próprio caba que tem um anel no dedo, desprezando ele, ignorando ele, rejeitando ele, porque acha que ele tem tudo, e é uma pessoa grossa e ignorante, e às vezes aquela pobre alma está prezando tanto de Jesus, como eu, como você. Então, irmãos, quando uma igreja tira tempo para oração, eles subiram a hora da oração, a hora nona, almas se convertem, vidas vêm aos pés do Senhor. Por quê, pastor? Porque um pouco mais na frente, no versículo de número 8, e saltando ele, o paralítico, né? Pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus, e reconheceram, pois que era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que tinha acontecido. E apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado de Salomão. Presta atenção na primeira coisa aqui, irmão. Tudo isso aconteceu por quê? Porque Pedro e João foram ao templo para orar. Quando a igreja ora, ele diz o quê? O povo correu atônito para junto deles no alpendre de Salomão. Quando a igreja busca a Deus, interessada em ganhar almas, porque essa é a oração daqueles homens. Não pense que Pedro e João estavam ali pedindo dinheiro, não, meu irmão. Não pense que Pedro e João estavam ali subindo no templo para orar, para pedir riqueza ou grandeza. Eles estavam pedindo almas, pedindo vidas, pedindo para que vidas se encontrasse com Jesus. Quando a igreja ora pedindo salvação, quando a igreja ora pedindo vida eterna, pedindo a salvação das pessoas, o que acontece é isso aqui, ó. O povo corre atrás daqueles. Por que o povo hoje só está recebendo riqueza, dinheiro e se afastando de Deus? Que é o que estão pedindo, é o que eles estão pedindo. Eles só se juntam para isso, é o que eles querem, é o que interessa, é o que vale a pena para eles. Toda hora estão aí, campanha para isso, campanha para dinheiro, campanha para riqueza, campanha para prosperidade. Ao dobro o jeito para pedir dinheiro, riqueza, poder, posse, condição financeira, bens materiais. E é isso que eles vão pedindo, e é isso que eles vão recebendo. E cada vez mais vão esfriando de Deus, cada vez mais vão esfriando das mansões celestiais, cada vez mais vão perdendo a visão do alto, a visão do céu. Enquanto o coração vai ficando cada vez mais nas coisas do mundo, o coração vai esfriando cada vez mais das coisas do alto, das coisas de cima. Então, mas quando a igreja ora por almas, as almas vêm, irmãos, as almas chegam até o Senhor Jesus. O irmão Maurício ligou para mim hoje, lá de Beberibe, e ele disse que estava conversando com um rapaz lá, em relação à programação, a palavra que ele tem ouvido na programação, a palavra de Deus. E ele dizia: olha, escute essa palavra de Deus, porque muitas pessoas estão ouvindo e estão voltando a congregar novamente. E aquele irmão tocou em mim profundamente, quando ele disse aquilo. Escutem essa palavra de Deus, escutem, sintonizem, porque muitos estão voltando a congregar. Muitos estão se sentindo bebezinhos, como quem está nascendo agora na fé, no Evangelho.
Muitos com muitos anos de caminhada estão dizendo que nós estamos aprendendo o Evangelho agora e nós não conhecíamos o Evangelho. Mas por quê, irmão? Quando a igreja se dispõe a orar por salvação, quando a igreja ora só por número, grandeza e templos cheios, lotados, isso vai acontecendo de qualquer jeito, com heresia, com falsa doutrina. Mas quando a igreja ora por salvação, por vida eterna, por almas resgatadas, então o Evangelho vai chegando no coração das pessoas, e elas vão abrindo entendimento. Meu Deus, eu não sabia disso. Meu Deus, eu não conhecia isso. Meu Deus, essa é a palavra verdadeira. Esse é o Evangelho genuíno. As pessoas vão tendo um encontro com Jesus e vão se convertendo de verdade para a salvação. E o que é isso, irmão? Por que está acontecendo isso agora? Porque Deus está juntando o povo dele para o arrebatamento. Para o arrebatamento. Aquele que ouvia a voz de Deus, Deus tem feito a sua voz ecoar, para que o povo ouça a sua voz, se arrependa e possa ser salvo quando Cristo vier. Então, irmão, uma coisa que me chama a atenção nesse texto, os irmãos me permitam falar, no verso 12, quando Pedro viu isso, ou seja, o povo correndo atrás deles, Pedro disse ao povo: varões israelitas, por que vocês estão maravilhados disso? Ou por que vocês estão olhando tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade nós tivéssemos feito esse homem andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu filho Jesus, a quem vocês entregaram perante a face de Pilatos e negaram, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e justo, e pediste que se vos desse um homem homicida. Mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do qual nós somos testemunha, e pela fé no seu nome, fez seu nome fortalecer a esse que vedes e conheceis, e a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, essa perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que fizesse isso por ignorância, como também os nossos príncipes. Verso 18: mas Deus assim cumpriu que já dantes pela boca de seus profetas tinha anunciado que o Cristo havia de padecer. Verso 19: arrependam-se, pois, e convertam-se, para que sejam pagados os vossos pecados, e venham assim tempos de refrigério pela presença do Senhor. Amém. O que é que a gente vê aqui, irmão? Eu já li esse texto várias vezes, e uma coisa me chamou a atenção: Pedro não ofereceu mais um milagre a ninguém, nenhum. Pedro podia ter feito igual os pregadores de hoje. Vem aqui, pessoal, olha aqui, ó, o paralítico andando aí, está vendo aí, ó. Olha se Deus não está aqui, olha se Deus não está aqui. Dá o testemunho aí, paralítico, dá o testemunho. Rapaz, este homem de Deus orou por mim, e eu era paralítico desde pequeno, e eu fiquei curado. Jesus me curou. Palma para Jesus, irmão. Palma para Jesus nada, palma para ele. Está vendo aí, pessoal? Agora deu o dízimo, deu a oferta, ó, pega o envelope aqui, irmão. Ele foi consagrado no monte, traga dinheiro, pode trazer, Deus vai abençoar você também. Pedro não fez isso. Mas é o show que estão dando hoje aí. É um verdadeiro teatro. Você vê como eu faço bem direitinho? É ou não é? Qual é a nota aí que você me dá para esse teatro aí? Dá um 10, dá não? Pedro não fez isso, irmão. Hã? Esse faz melhor? Graças a Deus. O Zezinho disse que esse faz melhor, né? Graças a Deus. Mas olha, irmão, Pedro não ofereceu mais nenhum milagre para ninguém. Pedro olhou para aquele povo. Pedro disse: rapaz, sabe de uma coisa? Eu penso, sabe de uma coisa? Os pregadores de hoje iam dizer o quê? Pessoal, ó, tá vendo aí? Vá buscar tudo que tiver de aleijado por aí, traga, amanhã vai ter uma campanha aqui, ó. Leva um envelope, traga uma oferta de R$100 para poder. Amanhã pode vir, traga todo mundo, traga todo mundo. Aí quando o povo ia chegar lá, ia dar o paralítico para dar o testemunho. Aí, meu irmão, Pedro aproveitou a situação para quê? Para dizer para o povo, verso 19, ó: se arrependam. Eita Jesus! Pedro aproveitou aquela multidão de gente ali: se arrependem e se convertam, para que seja apagado os pecados de vocês. Porque essa é a mensagem do Evangelho, irmão. Irmão,
quantas vezes eu tenho chorado diante de Deus. Eu digo, meu Deus, esses homens com programa de televisão, com programa de rádio, pastor aí com rádio na mão, televisão na mão e pregando heresia, podendo aproveitar para dizer que Jesus está voltando, para mandar o povo se arrepender. Estão preocupados em pregar heresia, em agradar o povo, em pedir o dinheiro do povo. Estão preocupados com isso. Porque eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão, já tem um monte de gente que veio aqui só uma vez, nunca mais pisou aqui. Porque tem gente, irmão, que procura canto para ser adulado. Ele quer ser adulado, ele está em pecado, desmantelado, do jeito que tiver, ele quer ser adulado, quer ser paparicado. Aí os pastores sabem disso, todo mundo sabe disso. Aí não vou pregar isso aqui não, porque aí o pessoal não vem mais, né? Deixa eu pregar isso aqui, ó. Aqui, ó, irmão, Deus vai dar vitória aí, aleluia, glória a Deus, irmão. Ó, irmão, Deus vai te entregar muita bênção aí, viu, irmão? Fica nessa fé aí, ó. Não, irmão, não deixe de ser dizimista não, viu? Ó, 100 vezes mais Deus vai lhe dar. Deu o seu dia, ó, irmão, esse ano deu o dízimo em dobro. O dízimo em dobro, 3 vezes o dízimo triplo, deu o dízimo em triplo. E o bom é que ele deixa para dezembro, né? Porque dezembro você tira R$800, dezembro tem um décimo, é 1.600. Aí o cara já ia dar 160 de dízimo, ele está pedindo o dobro, é 320. Eles não são besta não, irmão. Besta é nós, né? Mas eles não são não. Então, irmão, eles aproveitaram a situação para mandar o povo se arrepender. E o povo se arrependeu, irmão. O povo se arrependeu. O povo creu naquela palavra. O povo creu naquele evangelho. E no capítulo 4, eles foram presos. No capítulo 4, no verso 1 diz assim: a mesma história ainda, estão no mesmo lugar ainda, é o mesmo contexto. Estando eles falando ao povo, sobrevieram o sacerdote, o capitão do templo e o saduceu, doendo-se muito que ensinasse o povo e anunciasse em nome de Jesus a ressurreição dos mortos. Lançaram mão deles e os encarceraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Olha aí, irmão, 5.000 vidas se convertendo. Não o evangelho da prosperidade, não o evangelho da vida tranquila, mas o evangelho do quê? Do arrependimento e da conversão. O evangelho da cruz, o evangelho do reino. Os líderes chegaram naquele dia, né? Aí fizeram o quê? Prenderam eles, que eles estavam ensinando. Prenderam eles, vamos prender eles, que ele está ensinando. Aí deixa eu dizer uma coisa para você aqui, irmão. Você ouviu a pregação do dízimo, quando eu preguei que o dízimo não é obrigatório na rádio? Você ouviu? Alguém ouviu, né? Amanhã eu vou pregar de novo, é que eu não pude falar. O pessoal ligando, pastor, fala esse negócio do dízimo aí que não é obrigatório, que eu não estou sabendo não. Eu digo, irmão, eu vou pregar sábado, mas eu não posso dizer. Só que eu não disse na rádio, ao vivo, né? Mas por quê? Eu falei para ela lá. Eu digo, irmão, não posso falar na rádio, porque os pastores caíram um chicote em cima de mim. Ligaram lá para o diretor da rádio: esse homem não pode pregar isso aí não, meu filho. Irmão, nunca tinha visto o pastor ficar doido com aquela pregação. Eu já preguei pastor em adultério em cima do altar, com o segundo casamento. Já preguei de heresia, de tudo. Eu vi os pastores bravos. Mas quando eu preguei com meu irmão, pelo amor de Deus, o homem me chamou: pastor, pelo amor de Deus, pastor, eu acho que eu vou ter que tirar o senhor da rádio. Eu digo, o que foi? Não, porque os outros homens vão sair da rádio. Se você continuar pregando isso aí, como é que os homens vão ter dinheiro para pagar a rádio? E eles estão doidos ligando para mim, você não pode pregar isso aí não. Eu disse, não, tá bom, fica tranquilo, tá bom. Aí quando foi domingo, eu cheguei lá, um domingo desse aí, ó, preguei a mensagem todinha. E amanhã de novo, ó, ninguém pode, só amanhã na hora. Eu pensei em dizer, mas se eu dissesse, o homem ia ligar para mim, ia, pastor, pelo amor de Deus, não pregue isso, não pregue. Aí, né, eu ia ficar meio embaraçado. É melhor eu pregar e domingo ele vir, pastor, você pregou de novo? Ele, pois é, varão, preguei de novo, né? Mas fica tranquilo aí, tá bom? Já fica tranquilo que agora vai demorar mais um pouquinho para pregar de novo. É melhor, é melhor. Então, irmão, os homens ficaram doidos. Aqui quando o sacerdote vira, irmão, quando os sacerdotes viram os apóstolos pregando o evangelho, pregando a palavra, eles ficaram com raiva, ficaram com inveja.
porque estava ensinando o povo, estava doutrinando o povo, estava abrindo os olhos do povo para o engano. Os sacerdotes, os líderes não querem que o povo abra os olhos, irmão, você sabe disso? Eles não querem que o povo continue seguindo, porque a ovelha é cega, a ovelha não enxerga, a ovelha cega a voz do pastor que ela não enxerga. Isso, meu irmão, é cientificamente provado. Ovelhinha não enxerga, e Jesus chama nós de ovelha por quê? Porque a ovelha anda seguindo a voz do pastor, e quando a ovelha tem um pastor mentiroso, meu irmão, que engana ela vai para o buraco junto com ele, e eles não querem que as ovelhas abram os olhos, meu irmão. Aí foram e prenderam os apóstolos, mas resultou em quê, irmão? Em 5.000 vidas convertidas. Eu estou pouco me lixando se vão me prender, se vão me expulsar da rádio, meu filho. Eu estou glorificando a Deus com as almas que estão sendo salvas, com as vidas que estão se convertendo, meu irmão. Aleluia. 5.000 vidas convertidas. Por quê? Porque a igreja orou, pedindo a Deus salvação, pedindo a Deus almas, e pregaram o evangelho do arrependimento, da conversão, da cruz, da salvação, da vida eterna, o evangelho do reino, e o povo se converteu. Então, meu irmão, é isso que nós temos que fazer. Aprender muita coisa, não foi hoje aqui? Um monte de coisa, oração, né? Que nós muitas vezes somos pedidos de orar porque estamos aleijados, o corpo está aleijado, impede o coração de orar. Tem que romper esse negócio, né? Aprendemos o que? Com a igreja, quando está orando, meu filho, vidas são salvas, vidas são resgatadas. Quando a igreja ora por salvação, a igreja que ora por dinheiro, ora por tudo, claro. A igreja precisa de recurso, né? Para a gente estar na rádio, fazer CD de graça para dar, que daqui a pouco nós vamos ter de novo o nome de Jesus, para ir usando na obra, aplicando na obra, ajudar os irmãos que precisam, enfim. Então, mas a igreja tem que orar por salvação, pelo resgate de vidas. Quando a igreja ora, isso acontece, né? O povo vem de longe, mas vem porque acaba cansando. Você vai ver aí, irmão, eu acredito, irmão, que Deus está fazendo uma obra tremenda. Tem gente morando longe, pastor. Aí eu tenho um irmão que liga para mim direto: pastor, abre uma igreja aqui no Maracanaú, pastor. É outra cidade, né, Maracanaú? Abre uma igreja aqui no Maracanaú, pastor, porque nós temos que congregar, pastor. Aqui não tem, a gente procura, aqui não acha. Eu digo: ó, daqui a pouco, se a gente não abrir igreja em outros lugares, mesmo sendo longe, o pessoal, se não encontrar alguma perto de casa, já que ouviram a nossa pela rádio, vão vir ao encontro. Por quê? Porque sabe que vão comer do pão vivo que desceu do céu e beber das águas cristalinas e verdadeiras do Espírito Santo, né? Agora, quando encontra uma, que o irmão falou para mim: pastor, a gente encontra uma igreja aqui, é até boa a pregação, mas não é pura, tem um fermento, tem muita mistura, né? E a ovelha, irmão, não quer água taldada, não quer água. A ovelha, quando o pastor, você não sabe a linguagem do interior, né? Eu sei um pouquinho, porque eu nasci e me criei lá. O pastor, quando traz o rebanho para beber água, né? Ele traz com todo cuidado, irmão, todo cuidado, para as ovelhas não bagunçar a água, para elas entrar dentro da água, a água limpinha, parada, porque se bagunçar a água, as ovelhas vão no trabalho para beber, né, irmão Marco? O Marco também se criou lá no interior. Se a água tiver bagunçada, taldada, as ovelhas vão ficar ali meia ruim para beber. Tem que esperar a água sentar, limpar, para poder as ovelhas beber. O bode, meu filho, é que come lata, come qualquer coisa, pedra, né? Mas ovelha não. Ovelha só bebe se for água limpa, as águas do Espírito Santo. As ovelhas querem isso, e você tem isso para dar para eles. Abra a sua boca e anuncie o evangelho de Jesus Cristo. Aproveita essa oportunidade e vá também, mesmo sem ter oportunidade, e faça a obra de Deus.